Bom dia, sexta-feira, dia de estudo, Atos dos Apóstolos. Vamos aprender com o Senhor Jesus, com a palavra de Deus, o pão nosso de cada dia. Na sexta-feira eu dou um empurrãozinho, mas esses 66 livros aqui, principalmente o Novo Testamento, é para ser consultado todos os dias. Daí o Achados e Perdidos publicar todo dia pelo menos um versículo da palavra de Deus, o pão nosso de cada dia. Sem isso, vamos morrer de fome espiritual. Qualquer um morre de fome espiritual e morre espiritualmente, torna-se um morto-vivo. É isso. Estamos aqui no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos e estávamos falando até o versículo 10 do aleijado que o Senhor Deus, através de Pedro, que não somos nós que curamos nem fazemos nada, quem faz é o Senhor Jesus, né? É Ele que faz. Aliás, eu vou brevemente fazer aqui uma explanação, né, do que eu penso que recebido, só pode ser de Deus porque fala de Jesus, né? Sobre estar sempre declarando o nome de Jesus Cristo, que é o nome que nos foi dado aos homens dessa terra para ser adorado e cultuado. Afinal, nós temos um só Deus. Jesus é Deus, Jesus sempre existiu. O homem que havia sido curado acompanhou Pedro e João, ele ficou maravilhado. Toda a gente estava admirada e corria para a parte do pátio do templo, chamada de Alpendre de Salomão, onde eles estavam. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: Homens de Israel, por que vocês estão olhando admirados? Por que estão olhando para nós? Pensam que este homem está andando por causa do nosso próprio poder ou da nossa própria santidade? O Deus de nossos antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, foi quem glorificou o seu servo Jesus. Olha, para começar, eu tinha dito já que Pedro foi o apóstolo que foi separado pelo Espírito Santo de nosso Senhor Jesus Cristo para levar o Evangelho, a notícia da salvação, a boa notícia, o Evangelho, a boa notícia da salvação em Cristo Jesus para os judeus. E Paulo ainda não tinha sido levantado, vai ser levantado daqui a pouco, para levar o Evangelho, a boa notícia da salvação em Cristo Jesus para os não-judeus, para os gentios, para nós. E outra coisa que está explícita aqui: pensam que este homem está andando por causa do nosso próprio poder ou da nossa própria santidade? Não. Eu quero aqui deixar uma coisa dita aos que ainda não ouviram isso. Pedro, Paulo, Filipe, Tiago, João, eram todos homens iguaizinhos a nós, de carne e osso. Eles tiveram uma diferença, alguns, que foi de caminhar com Jesus aqui na terra e ver todo aquele padecimento e ver a ressurreição e encontrar com Jesus após a ressurreição e ver a ascensão e terem o batismo no Espírito Santo. Mas Jesus falou lá nas bem-aventuranças, bem-aventurados, que quer dizer felizes, os que creram e não viram. Ora, isso é para nós. Nós somos iguais a eles. O poder de Deus pode se manifestar em você. Deve se manifestar em você. Nós estamos aqui para gerar a imagem de Cristo. Você é cristão? Você está aqui para gerar a imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo aqui, nessa terra. Jesus não foi feito a nossa imagem e semelhança, nasceu um bebê humano
porque nós somos humanos e ele nasceu parecido. Negativo, ele já existia. Nós é que fomos criados à imagem e semelhança do Senhor Jesus. Não é? Então isso é uma coisa para vocês orarem, pensarem, consultarem e estudarem. Mas vocês o entregaram às autoridades e o rejeitaram diante de Pilatos. E quando ele quis soltá-lo, vocês não quiseram. Ele era santo e bom. Esse era santo e bom. É Deus, né? Mas vocês o rejeitaram. Em vez de pedirem a liberdade para ele, pediram a Pilatos que soltasse um criminoso. Isso nós vemos até hoje. Isso acontecendo. Não é? Criminosos, perigosos, traficantes, ladrões, sendo soltos pelas autoridades. E tem gente que acha isso bonito. Tem gente que acha isso muito bonito. E assim foi assim que os judeus fizeram. E aqui, Pedro não estava falando com a Eliana, com a Irecê, com o Chico, com o Edson, com o seu Wilson, com a Adriana, com nenhum de nós. Estava falando com pessoas contemporâneas que tinham estado em Jerusalém, pelo menos a maioria deles, no momento em que Jesus Cristo estava sendo julgado diante de Pilatos. Era uma coisa muito direta, muito forte e muito corajosa da parte de Pedro. Quem aí é corajoso? Nós vamos ver em Apocalipse que os covardes, junto com mais um monte, uma corja completa, não herdarão o reino de Deus. Nós precisamos ter coragem de levar o Evangelho, de falar da boa nova, da salvação em Cristo Jesus para nós, que custou, eu sempre repito isso, mas é bom sempre repetir, repito para mim, que derramou o seu sangue precioso, inocente, em meio a inimagináveis, cruéis, crudelíssimos sofrimentos, torturas, castigos, afrontas naquela cruz no Calvário. E nos trouxe o perdão dos nossos pecados. É muito importante nós termos isso, termos a gratidão, agradecermos ao Senhor Jesus o maior dos milagres, o perdão dos pecados. Assim vocês mataram, presta atenção agora, hein? O autor da vida. Jesus é Deus. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Foi feito por Ele e para Ele. Ele é o dono da vinha, é o autor da vida, é Jesus Cristo. Mas o Senhor Deus o ressuscitou. O poder do Espírito Santo ressuscitou Jesus. E nós somos testemunhas disso. Nós hoje somos testemunhas disso sem termos visto. Somos bem-aventurados, somos felizes. Os que são testemunha disso pela fé. Porque é impossível agradar a Deus sem fé, crendo que Ele, que nós não vemos, existe e é perdoador e presenteador daqueles que o amam e o temem e declaram o nome do seu Filho amado, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Foi o poder do nome de Jesus, olha bem, o poder do nome de Jesus que deu forças a esse homem. Olha como ele declara Jesus toda hora. Nós precisamos. A gente fica falando Deus, 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 Deus para lá, Deus para cá. Primeiro, para mim, é Senhor Deus, porque Ele é o Rei sobre todas as coisas. Lá no livro de Enoque, Enoque diz que nem os anjos chegam muito perto, porque o poder é tanto que emana, que há uma permissão para ir até um determinado ponto. Isso aí depois vai ser motivo de uma conversa nossa aqui.
Foi o poder do nome de Jesus que deu forças a este homem. Nós temos que estar sempre declarando Jesus. Você é cristão? Diga para o seu vizinho, para o seu amigo. Não fale, olha, Deus te abençoe. Fala assim, Jesus te abençoe. O Senhor Jesus te cure. Foi Ele que trouxe a cura. Parece que o ser humano tem um impedimento, parece não, tem uma inclinação para não declarar frontalmente o nome de Jesus. É preciso declarar frontalmente o nome do nosso Salvador. O que vocês estão vendo e sabendo foi feito pela fé no seu nome. No seu nome. Eu pensei que eu ia fazer uma parte aqui, uma outra palavra, mas está aqui, está tudo aqui. O poder do seu nome, o nome de Jesus. Você tem que dizer para o seu filho, para a sua filha, para a sua irmã, para o seu irmão, para o seu amigo, para todo mundo. O Senhor Deus te abençoe no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo te cure, meu irmão. O Senhor Jesus Cristo te ressuscite para a vida eterna. Pois foi a fé em Jesus que o curou em frente a todos vocês. Agora, meus irmãos, ele era judeu, né? Aliás, Jesus é judeu. Vai se assentar no trono de Davi. Simples assim, está escrito aqui. Isso é outra coisa. Agora, meus irmãos, eu sei que vocês e os seus líderes fizeram isso a Jesus sem saber de fato o que estavam fazendo. Nós fizemos muitas coisas ao Senhor Jesus sem saber de fato o que estávamos fazendo. Em algumas vezes nós já tínhamos consciência. Eu, vou falar de mim, não vou falar de ninguém não. Eu fiz muitas afrontas ao Senhor Jesus sabendo o que eu estava fazendo. E até hoje eu amargo, isso é um amargor na minha boca. É um amargor na minha alma. E eu suplico o perdão do Senhor Jesus até hoje por todas essas coisas. E sou capaz de suportar, como já suportei qualquer coisa, contanto que eu tenho o perdão do Senhor Jesus. Mas o Senhor Deus cumpriu assim o que havia anunciado há muito tempo pelos profetas, o Antigo Testamento, que não morreu. Nós estamos falando do Novo Testamento para não haver confusão, para já ir explicando o Antigo Testamento. Muita coisa vai ser explicada aqui, para que você não entre no Antigo Testamento e não fique confuso. Que o seu Messias tinha de sofrer, era o plano de Deus. Portanto, arrependam-se, mudem de vida. Se arrepender quer dizer entrar no caminho contrário ao que você estava indo. Isso é arrepender. E na direção oposta. Mudem de vida. E voltem para o Senhor Deus. Voltem para o Senhor Deus, para que Ele perdoe os pecados de vocês. E também para que tempos de nova força espiritual venha do Senhor e Ele mande Jesus, que Ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês. Isso é o Antigo Testamento. Ele precisa ficar no céu até chegar, onde Ele já voltou, né? Até chegar o tempo em que todas as coisas serão renovadas. Essa terra vai ser toda renovada. O Senhor Deus não está no mundo, o mundo é mau, cruel, crudelíssimo, jaz no maligno, como está escrito aqui. Não pensem que o Senhor Deus está no mundo, nas coisas do mundo. Não está. Como o Senhor Deus anunciou há muito tempo pelos seus santos profetas. Porque Moisés disse, do meio de vocês, o Senhor Deus escolherá para vocês um profeta, e assim como ele me escolheu. Quem disse foi Moisés, assim como escolheu Moisés, ia escolher no meio de nós um profeta. E mandou Jesus. Jesus disse, estava lá e falou, o Senhor Deus olhando do céu para a terra não viu um justo sequer. Falou, quem de nós irá?
o Senhor Jesus falou: eu irei, manda-me, envia-me a mim. Ele era o único capaz de realizar realmente o plano de Deus. Isso é uma outra história muito comprida, o plano de Deus. Obedeçam a tudo o que ele lhes disser. Aquele que não obedecer será separado do povo de Deus e, não tenham dúvida, destruído, seja lá quem for. Seja lá quem for. Todos os profetas que tinham uma mensagem, começando por Samuel, e os que vieram depois dele, falaram a respeito desses dias. É o Antigo Testamento. As promessas que Deus fez por meio dos seus profetas são para nós, são para vocês. Ele está dizendo aqui, eu te digo, são para nós essas promessas. Nós temos que aproveitá-la, ou então estamos tornando inútil o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A ele toda a honra, toda a glória, para todo sempre. Amém. E vocês fazem parte do acordo que o Senhor Deus fez com seus antepassados, quando disse a Abraão: todas as nações da terra, inclusive o Brasil, nós, distantes 2000 anos e por um oceano enorme, oceanos, águas e águas que não acabavam mais, desse tempo e desse lugar aqui onde foi dito isso. Todas as nações da terra serão abençoadas por meio dos seus descendentes. Assim, o Senhor Deus escolheu o seu servo e o mandou primeiro a vocês para abençoá-los e para que cada um de vocês deixe a sua vida de pecados. Ora, eles não o receberam. Nós estamos recebendo Jesus, o Senhor Jesus Cristo, professando o nome dele, declarando o nome dele com toda a intrepidez, com toda a coragem, com toda a alegria de falar no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, demonstrando a nossa gratidão pela salvação, pelo perdão dos pecados? Tenho certeza que sim, irmãos. É isso que estamos aqui conversando agora. Um beijo grande. O Senhor Jesus os abençoe, os guarde. Meu Senhor Jesus, abençoe os achados, traga os perdidos. Que esses achados busquem os perdidos, não guardem para eles essas palavras que vêm de ti, não são palavras minhas, estão escritas no Atos dos Apóstolos da tua palavra, e tragam outras pessoas para junto de nós. Tragam outras pessoas para junto de nós, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu prendi a Sol sem querer lá na varanda, e a Canina, a outra, está aqui reclamando, me pedindo para soltar ela. Assim também, vamos soltar os nossos queridos, os nossos inimigos, vamos soltar das garras do pecado e do demônio. Vamos abrir a porta da varanda para que eles penetrem no recinto do Santo dos Santos, no nome santo de Jesus. Amém.